Eu acredito firmemente que Deus, Ele não nos dá filhos à toa. Ele não nos dá filhos somente porque nós decidimos casar e ter filhos, não. Eu acredito que se Deus, Ele nos dá filhos, é para que sejam sacerdotes da sua obra. É para que sejam profetas, é para que sejam pregadores, é para que sejam usados no evangelho, usados na palavra de Deus. E hoje eu vim contar para vocês um testemunho de vida que eu acredito que se você é mãe, se você é pai, se você tem um filho, uma filha, e você acredita que aquela criança, aquele menino, aquele rapaz, eu não sei a idade que tá, ele é um vaso nas mãos do Senhor e que Deus vai usar ele grandemente, escute esse testemunho que eu tenho para te falar. Eu tenho uma palavra aqui em Jeremias, no seu versículo 5, que diz assim, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Essa é a palavra do Senhor falando a Jeremias, né? O Senhor, ele escolhe antes mesmo de entrar no ventre. Então, quando eu estava grávida do meu segundo filho, aconteceram uma série de coisas durante a gestação que me levaram a entender que Deus tem um propósito na vida do meu filho especial. Não que ele não tenha nos outros, né, nos outros dois, mas que nesse em si, eu acredito que o diabo ele viu um grande potencial naquela criança que estava no meu ventre, senão ele não investiria de tal maneira. Eu vou te contar uma série de coisas que aconteceram durante a gestação e você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu descobri que estava grávida, né, eu estava fora da presença do Senhor, do meu segundo filho. Eu estava afastada da presença do Senhor. Então, nisso tudo, né, o diabo ele já começou a colocar setas de cobrança. Né? Ele começou a me fazer entender que por eu estar longe da presença de Deus, por eu estar afastada da presença do Senhor, Deus ele não permitiria que o meu filho nascesse. Que Deus de alguma forma me cobraria ou que Deus tomaria o meu filho, não deixaria que eu fosse mãe pela segunda vez. Então, quando eu descobri que estava grávida na primeira semana, que eu descobri, eu já estava aí quase com um mês, então entrou um rapaz dentro da minha casa, né, uma pessoa para roubar, e eu estava deitada, dormindo, meu esposo tinha acabado de sair para trabalhar, eu estava deitada, dormindo, só que eu estava indisposta, então nesse dia eu não fui trabalhar. Então eu acredito que essa pessoa que ficou observando a nossa casa, ele sabia, né, o horário que meu marido e eu saímos, nós saímos todo dia o mesmo horário, então eu saía com meu filho mais velho, junto com meu marido, deixava ele na babá e eu e meu marido íamos trabalhar. Então eu acredito que a pessoa observou. Tanto é que assim que meu marido saiu, e nesse dia eu não saí, nesse dia de fato eu não saí, o que aconteceu? Quando ele entrou em casa, foi logo uns 15 minutos após o meu marido sair. Eu estava quase voltando a dormir de novo. Então eu vi a porta se abrindo e imediatamente, né, eu levantei, falei, chamei meu esposo, né? Pensei que era ele. Quando eu percebi que não era ele, que era outra pessoa, né, com uma estatura diferente, né, o porte físico diferente, eu falei, quem é você? O que você tá fazendo aqui? E imediatamente ele saiu correndo. Ali eu comecei a me tremer inteira. Eu tava com um mês de gravidez. Eu comecei a me tremer inteira. Todo o meu corpo se tremeu, eu fiquei num choque, né? O medo foi muito grande, né? Eu não sabia o que aquele homem queria, o que ele ia fazer. Ele poderia não ter fugido, ele poderia ter feito mal pra mim, né? Mas enfim, ele fugiu. Porém, assim que ele fugiu de casa, quando ele me viu, né? Ele foi embora, do mesmo jeito que ele saiu pulando na telha, foi embora. Então, eu comecei a me tremer muito, a minha garganta começou a secar. E ali nessa semana, eu tive um pequeno sangramento, né? A qual eu já comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu vou perder meu filho vai nascer com problema. Ali eu acredito que o diabo ele já estava trabalhando, né? Então eu comecei a ficar com medo, mas passou. Quando eu estava com 4 meses, teve uma rajada de ventos aqui na minha região, né? Uma rajada forte de ventos e levou o telhado da minha casa todo embora. Levou todo o telhado da minha casa embora. E nisso, quando o meu telhado foi embora, foi outra investida que eu senti ali do meu ventre, né?
Eu senti as dores, eu senti o peso, eu senti como se eu fosse, de fato, abortar, né? Eu senti como se meu filho não fosse nascer com vida, como se ele tivesse morto dentro de mim. Eu sentia a minha barriga toda dura, eu sentia fortes dores, então passou também, não tinha nada, não tive nenhum sangramento, nenhum problema, foi mais um susto. Quando eu estava com mais ou menos 6 meses, meu esposo estava saindo de casa, indo levar o meu filho na escola para ir trabalhar. E assim que ele ligou o carro, eu escutei uma batida muito forte, né? Assim que ele ligou o carro, eu escutei uma batida. E na hora eu me desesperei, eu pensei no meu filho, no outro que estava no carro. O que aconteceu? Ele ligou o carro, não sei se houve alguma pane elétrica, se ele pisou na embreagem, no freio, no lugar errado. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu. A perícia veio, né, do seguro veio para tentar entender o que aconteceu. Realmente ninguém conseguiu entender o que aconteceu. Ele bateu de frente, né, na casa de frente. Ele saiu arrastando com tudo da garagem e foi com tudo para o muro da casa da frente. Né, bateu no outro carro que estava parado, bateu no muro da casa da mulher. Teve danos, né? O carro da outra pessoa teve danos, ele teve que cobrir, enfim. E na hora que eu desci a escada, eu já desci desesperada, que eu pensei no meu filho, no mais velho. Só que ele não tinha entrado. Né? Meu marido falou, olha, assim que ele ia pegar na porta do carro para botar o pé para dentro, o carro saiu com tudo, né? Então ali foi um livramento, eu vejo como um livramento que Deus deu pro meu filho, né? Então passou. Só que a partir daí então, começou a acontecer uma série de setas malignas mesmo. Satanás começou a investir de uma outra forma, né? Eu acredito que como ele tentou de uma maneira e não conseguiu, ele começou a investir de outra maneira. Qual foi essa maneira? A cobrança mental, e ele visitava os meus sonhos. Eu comecei a ter sonhos terríveis, né? A partir do 6º mês em diante. Eu comecei a ter sonhos que meu filho não nascia vivo. Eu comecei a sonhar que ele estava enrolado por cobras. Eu sonhava que ele me dizia claramente que meu filho não era meu, era dele. E ele dizia também, né, isso tudo através de sonhos. Né? Deus sempre falou comigo por sonhos, sempre, desde que eu era criança. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele mente de todas as formas. Por eu estar longe da presença de Deus, ele queria me fazer acreditar que Deus, ele cobrava o meu filho por eu não estar na posição, por eu não estar fazendo a obra, por eu não estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E começou aquela série de cobranças. Seu filho não vai nascer vivo, vou tomar o seu filho, vou permitir que o seu filho morra, você vai pegar o seu filho no colo, na mesa de parto. Ele falava dessa maneira, você vai pegar o seu filho no colo, na mesa de parto, sem vida. E ali eu comecei a ficar perturbada, né? Desde do 6º mês em diante, porque aquilo não me deixava em paz. Comecei a ter uma série de sonhos muito perturbadoras mesmo. Para uma mulher que está grávida, é algo terrível. Só que no 6º mês, do 6º para o 7º mês, eu fui fazer a ultrassom morfológica, né? Que é uma ultrassom que a gente vê se o bebê tem defeitos, se tem alguma coisa de errado e tudo. E nessa primeira ultrassom, apareceu um defeito no rim do meu filho, em um dos rins dele. Apareceu um defeito. Qual que era o defeito? Um dos rins estava inchado. Estava de um tamanho muito fora do normal, né? E o médico, eu não sei se ele teve sabedoria para me falar ou não, ele me deu logo uma cartada, já falou logo para mim, olha, seu filho vai ter problemas de saúde. Ele vai nascer com problemas de saúde. Você imagina, você ouvir isso de um médico, né? Algo terrível. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz aquilo que Deus me ensinou a fazer, né? Fui para os pés do Senhor. Embora Deus não estava me cobrando nada, né? Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu sei que Deus, ele é misericordioso, né? Deus é pura misericórdia. Deus é graça e Deus é amor. Sim, o Senhor, ele cobra também. O Senhor é justo. Mas naquele caso específico, o diabo estava usando medo. Ele estava usando terror psicológico para me fazer acreditar que ou meu filho ia nascer muito doente, eu ia ter problemas com ele, ou o meu filho não ia nascer com vida. Então, quando eu recebi aquele exame, eu fui, né, para a igreja, eu fui num culto,
E ali naquele culto, eu acredito que se tinha algum jugo de Satanás, se tinha alguma cobrança do adversário, eu acredito que caiu por terra. Porque ali eu fiz uma oração, não uma oração qualquer, mas uma oração de quebrantamento, né? Eu pedi perdão ao Senhor por todos os meus pecados, tudo que eu tinha feito de errado. Eu pedi perdão a Deus por tudo que eu me lembrava, tudo que vinha na minha mente, que eu sabia que eu tinha feito de errado. Tudo que eu me lembrava, eu pedi perdão ao Senhor. E ali eu fiz um pedido, né, a Deus. Eu pedi a Deus, falei, Deus, não permita que o meu pecado caia em cima do meu filho. Eu me lembrei, né, daquela passagem que os discípulos falam, né, para o Senhor, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E ali na oração eu me lembrei dessa passagem. Então eu falei para o Senhor, Senhor, não permita que se eu pequei em algum momento e aonde eu pequei, que o Senhor não venha cobrar do meu filho. Senhor, cobre de mim. Não permita que um inocente, aleluia, pague por aquilo que eu fiz. Essa foi a minha oração, né? Foi uma oração que realmente eu acredito, né, que moveu o céu. E ali, passado um tempo, né, nós marcamos uma outra morfológica. E aí a morfológica mostrou, né, que o meu filho estava normal, uma criança perfeita. E eu perguntei imediatamente dos rins, né? Falei, doutor, tem alguma diferença nos rins? Eu levei a ultrassom, né? A primeira e a segunda, ele falou, realmente, aqui de fato, nessa primeira morfológica mostra uma diferença. Aqui não tem nada. Se você quiser marcar uma outra, nós fazemos. Falei, tá bom, vou marcar. Aí marquei uma outra, né? Também fizemos para a glória do Senhor, não tinha nada. Só que o diabo, ele não desiste. Ele não desistiu de Jesus, que era o Filho de Deus, ele não desistiu de tentar ao Senhor lá no deserto. Ele sabia que não tinha chances, mas mesmo assim, ele não desistiu. E foi da mesma maneira, né? Ele fez, não desistiu de me perturbar. Ali, eu estava próximo da minha semana, próximo, né, de ganhar o meu filho, e eu fui para um lugar com meu marido, eu não lembro se a gente foi no mercado, em algum lugar próximo que a gente foi andando mesmo. E ali eu tava descendo uma ladeira e sem ver, né, eu escorreguei em um plástico, um plástico parecido com garrafa PET. Eu escorreguei em um plástico e ali eu levei uma queda, né? Foi algo que me machucou, comeu a carne do meu joelho inteira, né? Porque eu caí de joelho no chão. Tudo bem, passou. Aí começou bem próximo do meu filho nascer, né? Acho que eu tava mais ou menos com 8 meses por aí. Eu estava dormindo na sala, eu me lembro disso como se fosse hoje, porque foi algo muito real. Eu estava dormindo na sala, no sofá, e meu marido estava no outro cômodo. Não lembro se ele estava na cozinha ou se ele estava no quarto. Mas eu estava cochilando assim à tarde e eu escutei, não tinha barulho de criança na rua, não tinha nada barulhento, tava tudo a rua tranquila. E eu escutei um chocalho de uma cobra, como se fosse o da cobra cascavel. E imediatamente eu pulei do sofá e olhei embaixo do sofá de longe. Eu falei pro meu marido, eu acordei desesperado, meu marido, uma cobra, filho, vem cá, uma cobra. E aí ele ficou procurando por todos os lugares, eu falei, filho, tem uma cobra aqui. E ela tava ali, e eu sinto, né, que aquilo ali era o próprio diabo para perturbar, para tirar a minha paz. Pra dizer assim, você pensa que não vai acontecer nada? Eu tô te mostrando que vai acontecer alguma coisa, porque o diabo ele investe de todas as formas, né? E meu marido ficou desesperado procurando, porque ele percebeu que eu não tava mentindo, que eu não tava brincando, que eu não tava sonhando, que de fato eu escutei audivelmente o som do chocalho. Né? Eu falei pra ele, você tava assistindo alguma coisa de animal? Tava passando alguma coisa de cobra? Ele falou, não, tá assistindo futebol. Então, aí passou, aquilo ficou uma perturbação. Quando foi na semana de eu ganhar meu filho, eu sonhei com ele nascendo, eu fazia toda a força, e quando ele saía pra fora, ele saía todo roxo, mole, parecia um boneco de gelatina mole, sem vida. E ali eu sentia, né, na sala de parto onde meu filho ia nascer, toda uma escuridão, como se fosse uma treva naquele lugar. E ali aquela voz de cobrança, o seu filho é meu, vou levar. E ali, né, eu muito apegada com o Senhor, na semana dele nascer começou uma greve dos médicos. Começou uma greve dos médicos, né, na cidade de Guarulhos, onde eu moro, que os médicos estavam em greve.
todos os hospitais estavam faltando médico e anunciava na televisão falando que estava faltando médico, que não fosse para os hospitais, que estava faltando médico. Eu falei, Senhor, misericórdia. Nessa época eu não tinha convênio, então eu ia ganhar no Hospital Geral de Guarulhos. Tava tudo certo para me ganhar lá. E aí eu fui, né, para ganhar o meu filho. Quando eu desci no estacionamento do hospital, eu comecei a chorar, mas era um choro desesperado. Era um choro, não era de dor. Não era pela dor do parto. Eu não chorava pela dor. Eu chorava porque eu sentia que eu ia entrar no hospital e não ia sair com meu filho, né? Não ia sair com ele.